Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou André Reginaldo e você está no canal Dicas Legais. Pessoal, hoje eu tenho uma dica muito importante para você que é mais leigo aí assim e vai comprar notebook, para ter o seguinte cuidado no que eu vou demonstrar agora. No caso aqui do vídeo, eu estou fazendo aqui essa observação no notebook da Positivo, o Unique S2500. O que seria, pessoal? Para quem é técnico, mexe aí com manutenção, já tem ideia do que eu estou falando. Mas para você que não tem ideia, eu quero demonstrar uma coisa para vocês. Muitos notebooks estão vindo com um pente de memória e processador soldado na placa. Eu vou dizer para vocês por que isso é ruim e eu não acho muito legal, e o principal cuidado que vocês têm que ter para a hora da compra. Esse caso aqui, ó, esse notebook Ace, ele vem com um pente de memória só e um processador soldado na placa. Eu vou tirar aqui o processador, vou demonstrar para vocês terem ideia do que eu estou falando. Por que eu digo assim? Ó, esse aqui, no caso, ele é um pente de 2 GB. Dá para botar 4 GB nele? Dá. Tem casos aí de notebook que consegue botar até 8. Só que a principal desvantagem dele, pessoal, é o seguinte. Se vocês quiserem fazer um dual channel para deixar ele mais rápido e assim, não consegue. Vocês só conseguem estar utilizando um pente de memória. Caso que esse slot aqui da memória dê algum problema, pessoal, vocês acabam não podendo utilizar o notebook, a não ser que façam um reparo na placa ou, em alguns casos, compre até uma placa nova. No meu caso aqui, eu vou citar um exemplo. Eu tenho um notebook Ace aqui, que já apareceu aqui no canal do Dicas Legais, né? Ele possui 2 pentes de memória. Agora, recentemente, ele deu problema num dos slots da memória. Então eu não estou conseguindo utilizar os 2 slots, mas estou utilizando ele aí com um pente de 4 GB. Então ele não ficou totalmente inoperante, né? No caso, dá para dar jeito? Dá. Eu aqui consigo dar jeito? Consigo. Vou desmontar ele, vou arrumar, vou fazer ele voltar a funcionar os 2 slots, né? Mas muita gente que é leiga e assim, às vezes não tem condição de pagar pela manutenção, ela simplesmente consegue tirar do slot defeituoso e estando colocando no slot bom. Esse é um detalhe que vocês têm que se atentar. Outro detalhe, pessoal, é o processador sendo soldado na placa. Eu prefiro muitas vezes comprar um notebook que seja um pouquinho mais antigo, mas que ele tenha a possibilidade de eu estar trocando o processador e estar utilizando ali 2 slots de memória. Pois com o passar do tempo, o sistema operacional começa a ficar mais pesado, alguns programas começam a exigir mais. Muitos computadores vocês conseguem aí, muitos notebooks, tá tirando o processador e botando um processador mais forte. Um exemplo, eu quero tirar um i3, botar um i5, consigo. Consigo tirar o i5, botar um i7, consigo fazer isso aí, dando aí mais fôlego para o notebook. Então, é um detalhe que eu chamo bastante atenção para quem é leigo. E outra coisa, se queimar só a placa, eu perco o processador, pois eu não tenho a opção de estar tirando o processador, a não ser que eu leve aí uma assistência que tenha laboratório e assim que consiga desoldar e fazer na colocação. Dependendo do aparelho, não vale a pena, até pelo custo, né? Ou se queimou só a placa, eu também perco, porque é tudo soldado. Então vocês têm que ter essa noção. Tá, André, mas eu sou leigo, tem como eu ver? Sim, todo notebook, pessoal, o que acontece? Ele tem o nome e o modelo. No caso desse aqui é o Unique S2500. O que eu posso fazer? Jogar ali na internet, placa notebook S2500. Através de foto eu posso ver como é que é a placa, eu posso ver o que tem dentro do aparelho também, se eu botar ali ficha técnica, notebook 2500, né? Como que é o notebook 2500,
esses exemplos assim, vocês vão estar vendo como que é realmente o seu aparelho por dentro, né? Se vem ali a possibilidade de trocar o processador, se ele vem realmente com 2 slots de memória. Então, para você que é mais leigo, quer saber se realmente compensa comprar, eu indico que vocês façam essa pesquisa. Aqui eu vou estar desligando a bateria dele e eu vou estar soltando aqui o processador para estar mostrando para vocês como ele é por dentro. Inclusive eu tô com um notebook ali, ele é o XC da Positivo, ele é o XC3620, pessoal. É um notebook bonito, slim, tem as USB 3.0, que seria ideal para mim ligar as câmeras aqui do canal, para mim fazer um vídeo ali assim, para não dar o travamento, né? Mas aí eu fui abrir ele por dentro, ele é um processador soldado com um pente só de memória. Para mim, não adianta eu ter ele. De repente, para uma pessoa estudar vendendo mais baratinho, é uma coisa só para estudo. Mas aí você se pergunta, André, mas eu só quero para o meu estudo, fazer umas coisas básicas. Serve, pessoal, até serve, mas tem que ter a noção que se ele vir der problema num dos slots do pente de memória, você só tem um slot de memória. Aí vocês vão ter que fazer manutenção na placa ou trocar. Se queimar o processador, trocar a placa. Ou se queimar só a placa, trocar tudo. A não ser que tenha uma assistência especializada, que não é todas as assistências que eles conseguem estar removendo, tirando ainda de outras placas para estar colocando aqui assim. Mas dependendo da situação, não compensa. Compensa você estar pesquisando, fazendo essas dicas, pesquisando ali notebook Unique S2500, exemplo aqui, como é por dentro, para vocês verem se realmente essa placa ela aceita o upgrade, tá? Ó, vou tirar aqui a bateria, a gente tira aqui. Eu tinha passado uma pasta térmica aqui nesse processadorzinho aqui, mas eu vou estar removendo para vocês entenderem, né? Ó, aqui, se vocês perceberem, ó, a gente tem aqui a BGA, a BGAzinha dele aqui, e o processador aqui, ó. Então eu vou aqui abrir para nós estar observando aqui como ele é realmente, né? Ó, tira um parafuso. Inclusive, esse processador aqui, para ter ideia, alguns dissipador deles, eles vêm com uma molinha que ele possibilita um aperto. Esse aqui ele é um aperto mais seco, tá, pessoal? Ele é só encostado. Se essa lata aqui ela não tiver bem uniforme, o que que acontece? Ele pode sim dar problema de aquecimento, travamento no seu computador aí e até desligando, sem contar do risco de estar queimando o próprio processador, né? Alguns notebooks, eles são tão bons que se der algum problema, ele desabilita, para ele não estar acontecendo isso, mas não é todos, ainda mais de um notebook que vem assim. Tem casos aí de notebook vindo com placa de tablet, tá? É uma plaquinha pequenininha com a memória e o processador soldado. Ó, retirei ele aqui, ó. Opa, esqueci da ventoinha, vou tirar a ventoinha. Eu tinha passado ali a pasta térmica, mas eu tô tirando para vocês verem. O processador somente assim, ó, soldado na placa, tá vendo ali? Então, pessoal, o máximo que dá de fazer, às vezes, é fazer um aquecimento aqui com um líquido aqui. Eu esqueci o nome agora, peço perdão, tá? Que fugiu da cabeça. Fluxo de solda aqui, para você estar reaquecendo as soldas por baixo, que às vezes trinca, né? Aí vocês conseguem ali, às vezes, recuperar o notebook, tanto no processador como na BGA. Então, algumas soldas vocês conseguem estar ressoldando, trazendo ele à vida. Então, esse aqui foi um vídeo, foi uma recomendação, né? Para vocês na hora de pesquisar. A gente vai comprar um notebook mais novo, entre o mais novo e um antigo, não que o mais novo não seja melhor. Acontece de o mais novo são a placa de tablet, vir com esse tipo de slot de memória, às vezes a memória até soldada na placa, junto com o processador, não compensando muito, tá, pessoal? Para mim, no meu ponto de vista,
isso aqui é um computador bem custo-benefício, só que hoje em dia o pessoal está vendendo aí muito caro, né? Porque aumentou tudo, ainda mais aqui no Brasil, a gente sabe que está essa situação. Então opte para conversar com o seu técnico, um técnico de confiança, ele vai indicar, não, esse aceita upgrade, esse já não aceita. Então melhor para você, se você quer amanhã depois fazer um upgrade, é pegar os que encaixam. Esse é o que eu tinha para falar para vocês. Então sempre que for comprar computador, observe esse detalhe. André, mas hoje eu só vou botar para criança estudar, mas amanhã depois tu não sabe se você vai querer fazer um upgradezinho ali para utilizar ele para o seu trabalho. Aí vai que um slot desse tem problema, por um azar, entendeu? Essas são pequenas dicas que eu deixo a vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, né? Você tem alguma dúvida aí, eu peço que deixe nos comentários, diga o que achou, se realmente essa dica vai ajudar ou não, né? Ou se você já teve problema com algum notebook desse que você estiver aí que descartar porque não tinha a possibilidade aí de fazer a manutenção que eu estou falando aqui no vídeo. Você que já é antigo do canal, gostou do vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem para levar esses vídeos a mais pessoas. Você que está aqui pela primeira vez, gosta de vídeo, de dicas, tecnologia, demonstração, reviews de ferramenta e manutenção, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações para estar recebendo mais vídeos como esse. Lembre-se, seja legal, seja dicas legais. Esse foi o meu, o seu, o nosso canal de dicas e tecnologias com André Reginaldo, aonde você fica ligado nas dicas e novidades do dia a dia.